Oi, gente, tudo bem? Eu sou Joelmi, tenho 30 anos, sou consagrado da comunidade Aliança da comunidade católica Shalom. Tudo bem? Eu sou a Neuza, eu tenho 28 anos, também sou consagrada na comunidade católica Shalom como comunidade de aliança. O Padre Cleidson nos convidou para que nós partilhássemos um pouco, né, do nosso testemunho, do nosso caminho de discernimento acerca do nosso estado de vida, né, que é o matrimônio. Nós somos casados, né, fizemos um ano recentemente de casados, no dia 31 de agosto. E nós, convidados por ele, né, estamos aqui para falarmos um pouco, né, da nossa história, da nossa caminhada, dos pontos cruciais, né, para o discernimento do nosso estado de vida. Então, eu e o Joelmi, nós nos conhecemos. Eu tinha 17 anos, ele tinha quantos anos, irmão? 20 anos, quando nós ingressamos na universidade. O Joelmi já era vocacionado na comunidade católica Shalom e eu participava da renovação carismática católica. Na verdade, foi bem no início, assim, né? Eu estava participando há pouco tempo da renovação. E na universidade, né, nós nos conhecemos, nós estudávamos juntos. E nesse período, eu particularmente fui tendo uma experiência muito forte com Deus, né, na renovação carismática, no grupo de oração. Eu comecei a participar do grupo de oração universitário, né, dentro da universidade, e foi uma experiência muito marcante, né, para minha vida. O Joelmi já era vocacionado, né, na comunidade, como eu falei, e nós começamos um processo, né, de ir cultivando, né, um sentimento, um gostar assim um do outro, né? Inicialmente com uma amizade, né? Nós éramos amigos assim meio distantes no primeiro período da faculdade, depois a gente foi se aproximando, né? Trilhamos esse caminho de amizade, de conhecimento um do outro, e eu, né, posso falar da minha parte, né, fui tendo assim uma admiração muito grande pelo Joelmi, né, pelo ser homem, né, dele, assim, eu via que ele era diferente no meio dos meus outros colegas, no meio, né, dos rapazes com quem eu convivia. E eu fui me encantando, assim, né, por ele, pelo cuidado dele, a docilidade, pelo jeito atencioso, né, e pela forma como ele tratava, né, as mulheres, né, na sala de aula, ali, minhas amigas, com muito respeito, com muita educação, e isso me chamou muita atenção nele. É interessante, né, assim, que esse início da nossa caminhada, né, assim, foi muito tranquilo, assim, foi muito realmente, assim, em Deus, né, assim, porque eu não estava atrás de alguém, assim, nem a Neuza também não estava atrás de ninguém, assim, digamos assim, desesperados, né, assim, atrás de alguém, né, assim, mas foi muito tranquilo, né, assim, e se iniciou realmente de uma amizade, né, se iniciou realmente de nos conhecermos mais, né? Assim, e daí foi surgindo um sentimento, né? Assim, foi surgindo o apaixonamento, né? E daí foi surgindo verdadeiramente o amor, né, entre nós, né? E aí na época, como ela falou, né, eu era vocacionado, né? Conversei com o meu acompanhador vocacional, desde o vocacional dentro da comunidade. A gente já é chamado a viver esse caminho que a gente chama, né, este caminho de namoro, né? Assim, de iniciar esse caminho de conhecer um ao outro para poder iniciar o namoro, né? E aí eu conversei com ela, né? Falei como é que era esse caminho, né? E ela aceitou trilhar junto comigo, né? Este caminho. E aí eu ia conversando com o meu acompanhador vocacional, né? Sobre nós, né? Assim, enfim. E daí até que nós trilhamos um caminho de mais ou menos 4 meses até iniciar o namoro, né? Daí foi liberado pelo meu acompanhador vocacional e daí a gente iniciou o namoro, né? Assim, mas eu lembro muito assim que desde dos meus acompanhamentos vocacionais, né? Assim, meu acompanhador ele já me falava, né? Ele, olha, o namoro já é uma preparação para o casamento, né? Não é algo que eu inicio, né? Mas que, né, assim, eu posso terminar, enfim, não, né? Mas desde o início já tinha essa mentalidade de que o namoro já era essa preparação para o casamento, né?
eu não era, né, da comunidade ainda, não, nem conhecia, na verdade, a comunidade, só tinha ouvido falar. E nesse período, como ele falou, eu fui muito aberta, né, a viver esse processo da caminhada, né? Eu já tinha tido uma experiência com Deus e eu entendia a importância mesmo, né, de que a gente rezasse, de que a gente ouvisse de Deus, né, se era aquilo mesmo, se isso era vontade de Deus para nós, né, se esse era o nosso chamado naquele momento. Então, mesmo eu não tendo, né, um acompanhador, como ele tinha na comunidade, eu ia recebendo as orientações junto com ele, assim, né, o que ele falava, a gente tem que rezar, né, e tudo. Eu comecei a rezar, né, tem uma orientação, assim, muito mais próxima, né, como ele, mas eu ia conseguindo ouvir de Deus, né, a vontade dele para mim, para nós naquele tempo, né? Então, em todas as minhas orações, nas pessoas que rezavam por mim no grupo de oração, Deus sempre me dava palavras, né? E direcionamentos muito claros, né? De que aquele sentimento era da vontade dele, né? De que aquele sentimento era algo muito concreto, né? E que nesse sentimento, através desse sentimento que Deus tinha colocado no meu coração e no dele, Deus iria dar muitos frutos, né? Então foi tudo assim com muita ansiedade da minha parte, né? Assim, queria, né, que fosse logo, né? Eu até estranhei um pouco o tempo, né? Fiquei, meu Deus, já era, né? Foi quase 4 meses nesse processo. Mas Deus foi conduzindo, assim, né? Acalmando o meu coração e o dele também. Então foi fluindo, assim, de forma muito tranquila. Então, né, assim, a gente iniciou nosso processo de namoro, né, isso foi em agosto de 2011, né, foi liberado o nosso namoro, né, nós éramos universitários ainda, né, nós somos maranhenses, né, na época a gente fazia universidade no Piauí, né, e aí nós estávamos no quarto período da universidade, nós nos formamos, e aí veio o grande questionamento, né, e agora, né, porque os pais dela eram do interior do Maranhão, né, meus pais eram da capital, São Luís Maranhão, e aí a gente ficava, e aí, a gente vai ficar como, né, assim, a gente vai voltar para casa dos nossos pais, né, mas e aí, né, assim, e aí veio, e aí daí já, claro, né? Deus manifesta a sua providência o tempo todo, né? Já vem se manifestando a sua providência o tempo todo nas nossas vidas, né? Desde o início do nosso namoro, né? E mais uma vez ele manifestou a sua providência, né? Assim que nós terminamos a universidade, né? Nós dois prestamos prova da residência em São Luís, né? E nós dois passamos na prova da residência para o mesmo hospital, né? E aí, mais uma vez, Deus manifestando a sua providência, né? Então, nós voltamos, né? E nós voltamos para... Nós dois passamos a morar em São Luís, né? Ela morava no apartamento, né? Sozinha. E eu morava com os meus pais, né? Em São Luís, mas aí a gente passou pelo menos a morar na mesma cidade, né? Que essa era a grande preocupação depois que a gente se formasse, né? Onde é que a gente, como é que ia ser esse namoro um pouco à distância, né? Assim, e aí a gente viveu esse tempo, né? Assim, terminamos a residência, né? E aí assim que terminamos a residência, mais uma vez Deus, né? Providenciando tudo, né? E nós fomos trabalhar no mesmo hospital em São Luís, né? Eu fui chamado um pouquinho antes, ela foi chamada um pouquinho depois, mas passamos a trabalhar no mesmo hospital, né? E aí sempre, né, a gente, claro, né, assim, a gente tinha as nossas preocupações, né, assim, mas sempre confiando na providência de Deus, e realmente a providência de Deus nunca nos faltou e nunca nos deixou. É engraçado que esse abandono, né, da nossa parte com relação ao nosso namoro, né, a providência de Deus, e alcançando muito a nossa família também, né? Meu pai, ele até falava assim que ficava impressionado como tudo assim ia concorrendo para que a gente estivesse sempre perto, né? Passamos no vestibular juntos, mesmo não tendo ainda, né, se conhecido, como realmente era plano de Deus, né? Passamos no vestibular para a mesma universidade, para o mesmo curso, né? Passamos na prova da residência juntos ao finalizar
a faculdade e trabalhamos no mesmo hospital, né? Como ele falou. Então, a nossa família também ia sendo alcançada pelo nosso testemunho, né? E aí a gente foi trilhando, né, esse caminho já com um pouco mais de maturidade, né? Já começando ali o nosso caminho profissional. Nós somos fisioterapeutas. E aí veio o grande momento em que todo mundo, né, ao nosso redor comentava: nossa, e quando que vocês vão casar, né? Já tem tanto tempo de namoro, né? E a gente começou a ouvir muito isso das pessoas, né? Por um lado, a gente se sentia muito feliz, assim, porque as pessoas viam, né, que o nosso amor e o nosso compromisso um com o outro era algo muito sério, né? A gente realmente, desde o início, tinha esse pensamento de que o namoro era um caminho mesmo pro matrimônio, né? Eu desde muito pequena, assim, sempre admirei muito a maternidade, né, da minha mãe, o ser esposa da minha mãe. E isso sempre fez com que eu tivesse um grande desejo, né, de um dia ser esposa, né, de um dia ser mãe, né? Ainda não temos filhos, mas, né, assim que Deus quiser, né, nós estamos abertos, né, a gerarmos vida. E com o tempo a gente foi ouvindo essas pessoas falando e fomos interiorizando isso dentro de nós, né, parando mesmo para rezar, para ver mesmo o tempo, né, o tempo de Deus, para que nós dessemos esse passo, né? E isso, né, assim, a gente já tinha o quê? 6 anos de namoro, né, assim, e aí porque nós começamos a namorar cedo, né, assim, e aí mais esses comentários, né, assim, claro, a gente acolhia, né, mas isso também não nos desgastava, né, não pressionava a gente a casar, sabe, assim, pelo contrário, assim, a gente parava para rezar, para saber, a gente sempre foi muito tranquilo com relação a parar, para escutar realmente a Deus, sabe, para viver realmente no tempo de Deus para as nossas vidas, sabe? Não querer apressar, né, as coisas, né? Mas também não querer prolongar, né? Assim, de achar, não, realmente ainda não é o tempo, né? Mas sempre querendo escutar a voz de Deus. E para testemunhar, assim, o quanto o namoro, de fato, não é algo muito superficial, né? Como hoje em dia, né, a gente vê, infelizmente, muitos jovens vivendo, né, e achando que o namoro é algo que sem um fundamento, né, sem uma pretensão. Eu fui sendo alcançada no meu namoro, apontada, na verdade, assim, para a minha vocação, né? O Joelmi não me levou pro Shalom, né, assim, no sentido de, foi porque eu estava, né, namorando com ele, mas eu vi a vocação nele, né? O carisma Shalom eu experimentei, eu vi primeiro nele, né? E aí eu fui reconhecendo em mim. Então, dentro do nosso namoro, eu também fui tendo essa experiência, né, vocacional também, acerca da vontade de Deus, do chamado de Deus para mim a uma consagração de vida, um carisma específico na igreja, que é o carisma Shalom. Então, depois, né, de um tempo, eu já era da comunidade, nós já estávamos em São Luís, a gente parou mesmo para rezar acerca do tempo. Nós já estávamos trabalhando, né, e já tínhamos um certo tempo de namoro, né, quando a gente foi para São Luís. A gente já tinha quanto tempo de namoro? Foi 4 anos. 4 anos de namoro. E aí, quando fez os 6 anos de namoro, mais ou menos, ali a gente já começou mesmo a parar mais para ouvir de Deus sobre o tempo propício para o nosso matrimônio. E aí, né, dentro da comunidade, nós levamos para os nossos formadores, né, o nosso desejo, né, de nos unirmos, de sermos de vivermos a vocação que nós víamos que Deus tinha nos criado para tal, né? Então a gente levou para os nossos formadores, eu levei para minha formadora pessoal, para a comunitária, o Joelmi também. E nós fomos trabalhando isso, né, acerca do tempo. Deus nos falava muito acerca das nossas seguranças. A gente já trabalhava, né, já tínhamos uma certa estabilidade financeira também, mas Deus nos chamou muita atenção disso, de como às vezes
a gente estava esperando que muitas coisas estivessem prontas e realizadas nas nossas vidas para que nós dessemos o passo de decidirmos nos casar, né? Então nós fomos nos desapegando mesmo, né? Dessas seguranças, nos agarrando muito à providência de Deus, né? A São José também. E Deus foi providenciando tudo para nós, assim, não foi nos faltando nada. E nós decidimos, ainda nos faltando muitas coisas, assim, né? Decidimos, então, trilhar esse caminho de preparo para o matrimônio. Eu lembro, assim, que, na verdade, a gente fazia adoração juntos, né? Nós tínhamos um horário de adoração na missão, né? Porque nós já estávamos em São Luís. Né? E daí eu lembro que foi numa adoração que Deus falou muito, Ele nos mostrou uma passagem, né? Assim, não me vem agora na cabeça, na verdade, a passagem, mas era justamente isso que Ele falava, a questão mesmo de nos desalojar, né? De realmente... Ele ia falando muito a questão das nossas seguranças, né? Assim, de realmente colocar a nossa segurança nele, né? E confiar na providência dele, né? Que muitas vezes a gente ainda ia se questionando, ainda somos muito jovens, né? Ainda não temos, por mais que nós já tínhamos assim, emprego e tudo, mas né, ainda não era completamente estável, né? A gente ficava, né? Muita gente paralisava muito nisso. Né? Meu Deus, mas como é que isso se dará? Né? Ainda não temos nada, né? Não temos casa, né? Assim, moramos com os nossos pais, assim, ela morava só no apartamento, né? Mas eu morava com os meus pais, né? Assim, e aí, esses questionamentos muito da nossa humanidade, claro, né, que é muito normal termos esses questionamentos, né? Também não podemos negligenciar isso, né, assim, mas também não podemos paralisar nisso, né, assim. E Deus sempre, né, durante todo esse nosso caminho, né, Ele sempre nos fazia provar da sua providência, nos fez provar da sua providência até hoje, né? Deus nos fez provar, né? Então, como a Neuza falou, a gente trilhou este caminho, né? Assim, até o momento que a gente foi conversando com os nossos formadores, né? E daí resolvemos dar este passo, né? Dentro da comunidade. A gente conversa com os nossos formadores, e nossos formadores vão rezando, né, conosco, vão nos formando com relação a isso, né? Daí resolvemos escrever uma carta para o conselho, né, pedindo o nosso noivado, né, pedindo para noivar, né, onde a gente realmente ia descobrindo que este era o tempo de Deus, né, para darmos esse passo, né, e daí veio a resposta positiva, né, em dezembro de 2018, né, nós recebemos a resposta quase no final do ano, já, né, eu recebi a resposta como homem, né, nós recebemos a resposta, e aí fazemos a surpresa, né, para a mulher, né, assim. E aí eu lembro que era final do ano, eu estava em São Luís, ela estava na casa dos pais dela, quando eu recebi a resposta. Minha formadora me enviou dizendo que tinha sido positiva a resposta, né, e tudo, e eu fiquei naquela alegria, naquela ansiedade, porque ela não estava em São Luís. O meu desejo era sair correndo, encontrar ela e já dar resposta, né, para ela. Né? E aí eu tive que segurar um tempo, né? A resposta saiu, se eu não me engano, acho que foi dia 28 ou foi dia 27 de dezembro, acho que foi dia 28 de dezembro de 2018, e aí meu desejo era sair, aí eu não queria também ligar para ela e falar, né? Eu queria fazer uma surpresa e tudo, né? Então ela ia passar o ano novo na casa dos pais dela, né, no interior, e eu não conseguia porque eu ia trabalhar na virada do ano, eu ia trabalhar, né? Eu tinha tido folga no Natal e ia trabalhar no Ano Novo. E eu tive que esperar ela chegar, né? E aí ela chegou no dia 3 de janeiro, a gente saiu à noite, aí eu dei a resposta para ela, né? E assim, por mais que a resposta saiu muito rápido, mais rápido do que a gente esperava, né? E aí foi uma surpresa muito grande para ela, para nós, né? Para mim e para ela também na época, né? Assim, eu não acreditava que em tão pouco tempo já tinha saído a resposta, né? E ele preparou tudo, assim, de forma tão bela, assim. E eu não acreditava, né? Quando ele me pediu ali, quando ele se ajoelhou e me pediu em casamento, eu olhei assim pra ele e fiquei calada, né? Fiquei emudecida, porque eu disse, meu Deus, esse menino tá doido, né? Porque não deve ter saído a resposta ainda, né? O que deu na cabeça dele. E aí ele ficava falando, é sério, é sério. E aí eu me toquei, né, que realmente, meu Deus, aquele foi o dia,
né, que Deus fez para que eu dissesse sim a Ele, né, para o nosso noivado, para iniciarmos o tempo do noivado. E desde aí isso já foi um sinal de Deus para nós também, né? Assim, que Deus tinha pressa também, né? Assim, pra gente, né? Então, como eu falei, Deus, ele sempre foi nos mostrando de forma muito concreta a sua vontade, sabe? Assim, claro, na oração, né? Mas nas coisas bem práticas mesmo do dia a dia, Deus foi mostrando a sua vontade, né? E isso foi uma maneira bem concreta de vermos a pressa de Deus para nós, realmente, para o nosso matrimônio, né? E a partir daí a gente teve, né, toda a festa de noivado e tudo, né? E, e aí a gente estava, isso foi em janeiro de 2019, foi o nosso noivado oficial, né? A celebração de noivado, tudo. E quando deu em maio de 2019, né? Eu fui convocado para um concurso aqui em Curitiba, né? Vocês estão vendo toda a nossa história, nós passamos por vários lugares, né? E aí a gente, no início, a gente falou, né, que estávamos aqui em Curitiba, talvez vocês não tenham entendido, né? Mas eu fiz esse concurso em 2018 para cá, para Curitiba, era um concurso nacional, né? Não tinha vaga na época para minha especialidade em São Luís, né? E aí eu fiz para cá, concorrendo aqui para Curitiba. E daí o concurso já estava perdendo a validade já, né? E aí a gente já tava meu Deus, como é que... E a gente já tava com o casamento marcado já para agosto, né, de 2019. E a gente, meu Deus, e se for chamado, né, como é que vai ser e tudo mais. A gente sempre confiando em Deus, né, assim. E aí a gente foi entendendo a pressa de Deus mesmo, né, para que tudo fosse feito naquele momento, né, naquele ano, assim. Eu até mesmo, quando eu fui escutando ele falar, meu olho já encheu de água, né, porque de fato... Foi um grande presente, uma grande prova do amor de Deus por nós, assim. Olhar a nossa história e ver como Deus foi colocando mesmo o chão. A gente foi andando e Ele foi colocando o chão, né, de fato. E aí, né, daí assim, fui chamado em maio, a gente tinha 3 meses pro nosso casamento, né? E a gente foi muito rápido a convocação, para eu poder estar aqui em Curitiba também, assim, foi tudo muito rápido. A questão de uma semana saiu a convocação, e uma semana depois... eu já tinha que estar aqui já, né, assim, para assumir, né? Mas enfim, daí a gente já conversava sobre isso antes, sobre essa possibilidade. Eu falava para ele, não, se for de Deus, né, assim, eu vou, né, você fica aqui em São Luís, né, vai preparando tudo do casamento, né, e aí eu volto para casar, né, e depois do casamento você volta comigo, né, assim. Só que o problema é que já tava, né, o concurso já tava quase vencendo, então Sim. eu tinha uma expectativa de que ele poderia ser chamado, mas ao mesmo tempo a gente viu o tempo passando e ele não foi sendo convocado, e a gente foi preparando tudo para continuarmos em São Luís, né, para morarmos lá, e aí de repente, né, veio essa notícia, faltando 3 meses pro casamento. Sim. E aí mais um sinal da providência de Deus, né? O concurso, né? Assim, a gente viu como uma providência de Deus. E também tudo assim que ele é providenciando do nosso casamento, providenciando do nosso casamento, sabe? Desde as coisas bem concretas mesmo, sabe? Buffet, né? Assim, cerimonial, né? Assim, a igreja, tudo assim foi providência de Deus. A gente olhava assim, meu Deus, onde é que a gente vai? Eu conversava com ela, meu irmão, onde a gente vai tirar esse dinheiro, né? Pro casamento. Mas quando a gente se abandona, realmente, assim, Deus, ele realmente não nos deixa faltar nada, né, assim. E aí, né, assim, eu vim pra cá, né, assim, com os medos, né, o desafio de um lugar novo, uma missão nova, né, mas muito feliz também, né, assim, com a vontade de Deus. E aí, né, assim, passei um tempo aqui, né, voltei para o nosso casamento, né, em agosto, né, nos casamos, né, e depois do casamento, né, passamos a lua de mel lá no Maranhão mesmo, né, assim, e viemos pra cá, né, agora juntos, né, agora casados e realmente, assim, foi tudo novo, realmente para nós, né, casados numa cidade nova, numa missão nova, num povo novo, uma cultura nova, um trabalho novo, né, e aí de tudo muito novo, né, mas confiantes, né, em Deus, né, confiantes e apoiados em Deus, né? Claro que vem os medos, né, de como se dará, como será, né, assim, mas sempre confiantes em Deus, né, de que Ele realmente providencia tudo. E mais uma vez, né, a providência dele, a gente fala muito da providência de Deus, mas é porque a gente prova muito disso no nosso dia a dia, gente, tá, assim, demais, né, e mais uma vez, assim,
a Neuza veio, né, assim, e o emprego dela como seria, né, assim. Eu já tinha mais ou menos uma colega do meu trabalho, já conversei com ela mais ou menos antes, né, de ir pro casamento, né, em São Luís. Ela já tinha falado sobre a possibilidade de talvez a Neuza substituir ela durante as férias dela, né, que ela ia tirar em outubro, né, mas Seria só um sim, período seria de só férias, né? só o período de férias dela, que seria em torno de um mês, mais ou menos, menos de 30 dias até. E aí, né, assim, Deus foi cuidando de tudo, né? A Neuza, na verdade, foi chamada até antes dela entrar de férias, essa minha colega entrar de férias, nesse hospital, né, assim. E aí acabou que ela acabou assumindo, né, um cargo lá. Na época eles foram contratando mais profissionais, né, nessa época. E aí a Neuza acabou assumindo, né? E mais uma vez, né, a providência de Deus se manifestando. Não tinha nenhum mês que estávamos aqui em Curitiba e ela já tinha conseguido um trabalho, né? Então não tem como... Uma semana, né? Uma semana, então não tem como não nos alegrarmos, né? Diante de tamanha prova de amor de Deus para conosco, né? E aí hoje, assim como casados, né? O que nós temos a testemunhar? Primeiro que por sermos um casal jovem, né? Muitos admiram, né? E estranham ao mesmo tempo. Porque tão novos termos dado esse passo, né? Eu nem acho que foi tão nova, né? Mas tudo bem. Mas as pessoas admiram muito, né? A nossa firmeza pela decisão de algo definitivo, né? A gente vê que hoje em dia os jovens têm muito medo, né? Do definitivo, daquilo que é pro resto da vida, né? De decisões assim. Então, nós temos testemunhado, né? Como marido e mulher, né, na idade que temos, do abandono que nós vivemos, né, em Deus durante toda a nossa história, a gente vê como alcança mesmo as pessoas, né, como a gente acaba sendo testemunho mesmo, diante de um mundo, né, com tantos desamores, com tanta superficialidade às vezes, né, com tanta falta de amor, com tanta falta de compromisso, de responsabilidade. Hoje eu me sinto plenamente feliz como mulher casada, né? Hoje eu olho assim, às vezes chegando cansado, né, do trabalho, e vendo que o meu esposo tá ali chegando cansado junto comigo, né? E que nós dividimos, né, a vida, né? De que nós dividimos as nossas responsabilidades, os nossos afazeres também, o cuidado com a nossa casa. Como eu falei, nós ainda não temos filhos, né? Mas eu sei que nós vamos dividir isso muito bem. Então eu me sinto plenamente realizada, né? Como mulher, como esposa, como aquela que veio para pacificar, né? Pacificar o homem, pacificar o meu esposo, né? Ser uma com ele, ser Ezer na minha casa, né? Ser coluna de sustento na minha casa. E isso foi gerando também uma grande obra de maturidade em mim, né? Quando eu fui levar para minha formadora o fato de que eu queria, né, já com o Joel me tomar essa decisão de casar, eu lembro que eu falei para ela que eu já achava que eu tinha maturidade suficiente para dar esse passo, né? Mas depois que a gente casou, eu fui vendo o quanto eu ainda tinha para amadurecer, né? E o quanto eu fui amadurecendo depois desse passo, né? Então ninguém realmente nunca está pronto, né? É algo que você vai construindo ali ao longo da vida, ao longo do caminho. Então hoje eu preciso ser aquela que divide a vida, né, com o Joelmi, que partilha a vida, que partilha os dons que Deus nos dá, aquela que vai aprendendo a lidar, né, com os defeitos, com as dificuldades do outro, e aquela que também vai se deixando formar, que vai se deixando modelar. E eu sou muito feliz e muito realizada. Eu compartilho, né, da partilha da Neuza, né, assim, como eu sou feliz, né, assim, dentro da minha vida matrimonial, né, assim, eu diferente dela, né, assim, eu sempre falei isso pra ela, né, de como eu me achava imaturo pra dar esse passo, né, assim, tipo, meu Deus, assim, pra ser um esposo, um pai de família, né, e ter filhos, meu Deus, eu sempre me achei muito imaturo, me achava muito imaturo pra isso, né, e que realmente no matrimônio a gente vai crescendo junto, né, ninguém nasce sabendo, né, você só vai
saber ser esposo sendo esposo, né? Assim, você não tem um manual ali para dizer, né? Assim, claro, né? Deus vai nos ajudando, nossos formadores vão nos ajudando, né, neste caminho, né? Mas ninguém nasce, assim como você não sabe, ninguém sabe ser pai, você só vai aprender a ser pai sendo pai, né? Sendo mãe, né? Assim, então, a gente vai crescendo junto. E o fato de virmos para cá, né? Assim, termos, né? Assim, estarmos, claro, né? Vem a saudade, a distância da família, dos amigos, né? Assim, mas Deus realmente nos fez crescer muito, né? Assim, então, somos também muito gratos também aos irmãos da missão de Curitiba que nos ajudaram muito, né? Ave Maria, assim, né? Não vou citar nomes, né? Porque são muitos aqui, né? Assim, mas nos ajudaram demais. Desde quando eu vim só, né? Cheguei só, né? Sempre atento, sempre cuidando, né? Perguntando se estávamos precisando de algo, né? Assim, se, né? A cidade é fria, né? Curitiba, né? E viemos lá do Maranhão, né? Do calor, né? E sempre perguntando se tínhamos agasalhos, sabe? Umas coisas bem simples, mas como nos sentíamos família, né? Assim, né? E aí, como realmente onde a gente vai, né? Assim, que tem missão, né? Shalom, a gente já se sente família, né? Assim, como realmente eles nos acolheram, né? Assim, cuidam de nós até hoje, né? Assim, demais, né? Assim, como eu sou grato também aos meus irmãos da missão de Curitiba, né? Assim, e aí vamos neste caminho de matrimônio, é um caminho de crescimento juntos, né? Assim, crescimento de maturidade humana, maturidade espiritual, né? Assim, hoje nós dois, ela se consagrou esse ano na comunidade, hoje nós dois somos consagrados, né? Nós somos núcleo de um grupo de casais, né? Aqui da missão, né? Assim que ela chegou, né? Já nos deram esse discernimento que a gente ia ser núcleo de um grupo de casais, e aí mais um espanto para nós, meu Deus, a gente tem 2 meses de casado e a gente vai ser núcleo, né? Assim, de um grupo de casais, né? Assim, ajudar os casais, né? Às vezes casais que tinham muito mais tempo, né? De matrimônio, né? E como seria isso? Sim. E como Deus até nisso, né? Nos ajuda, né? Porque nós crescemos muito também com as nossas ovelhas, né? Com aquilo também que eles vão partilhando conosco, e como isso também vai nos ajudando a crescer como casal, né? Então, eu acho que é isso, né? Esse é o nosso testemunho, né? Que tínhamos para dar para vocês, né? Mas quão feliz, né? Assim, é a vida matrimonial, né? Assim, é engraçado porque desde o nosso namoro, né? Assim, eu lembro que eu conversando com alguns amigos assim, né? E aí eles falam, nossa, assim, vocês parecem que realmente são felizes o tempo todo, né? Assim, não brigam, não. E isso é engraçado, porque realmente, assim, a gente nunca teve uma briga, assim, séria assim, do namoro, assim, dizer, ao ponto de terminar o namoro, ao ponto nem de tocar nesse assunto de término de namoro, né? Assim, desde a época do namoro a gente sempre teve um relacionamento muito tranquilo, né? Realmente em Deus, né? Assim, e aí isso reflete hoje no nosso matrimônio, né? De realmente sermos felizes, né? De realmente dividir toda a nossa vida, né? Dividir tudo, né, assim, hoje, né, então isso é consequência de um namoro, né, em que trilhamos um caminho de namoro bem trilhado, digamos assim, né, assim, em Deus realmente, Deus, em oração, né, e realmente não já trilhando já trilhando o namoro já como um caminho para o matrimônio, né, assim, claro, né, naquilo que diferencia o namoro do matrimônio, né, claro, né, sim, mas sempre em Deus, né, sempre querendo escutar a voz de Deus, sempre confiando em Deus, sempre nos abandonando, né, e sabendo que Ele sempre nos dá o melhor, né, que o que Ele tem para nós é a felicidade, né. Só haverá um mundo novo, né, se realmente houver famílias novas, né. Então o convite aqui com esse nossa pequena partilha é que realmente que os jovens, né, hoje não tenham medo, né, não tenham medo de tomar decisões definitivas, porque nós nunca realmente vamos estar prontos, né? É Deus sempre ali que vai nos formando, nos podando, nos ensinando, colocando mesmo o caminho à nossa frente para que a gente trilhe, né? Então vale a pena se decidir pelo matrimônio, se essa é a sua
a sua vocação, se esse é o seu chamado. Né? Não tenhamos medo de tomar essa decisão, ouvindo, né? Ouvindo sempre a voz de Deus, vendo o direcionamento de Deus, né? E sendo mulheres amáveis, homens amáveis, né? Buscando, né, a pessoa certa nos lugares certos, né? Estando atento também àqueles que merecem, sabe, serem amados também, né? Olhando com atenção ao nosso redor, para que a gente possa realmente ter namoros novos, famílias novas, como o Senhor nos chama, né, neste tempo. Então, amém, gente. É isso, né? Somos casados, né? E extremamente felizes no nosso estado de vida, né? Um grande abraço a todos e Deus abençoe. Shalom. Shalom.